A eterna espera do reino eterno. Você espera um dia viver eternamente e fazer parte de um reino que nunca terá fim? Todo cristão tem essa esperança, e todo judeu também. E essa promessa apareceu primeiro para os judeus. Os cristãos só copiaram e deram um ar mais sobrenatural ao que para os judeus seria algo natural. O curioso é que tanto os judeus quanto cristãos continuam acreditando e esperando esse reino eterno. Havia a animadora promessa de Yahvé transmitida pelo profeta Natan a Davi: quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, levantarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha misericórdia não retirarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e para sempre o seu trono será firme. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 3 e 11 a 15. Essa promessa de Yahvé está confirmada segundo o salmista: achei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei. A minha fidelidade, porém, a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, a sua destra sobre os rios. Ele me invocará, dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei o mais excelso dos reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha benignidade, e o meu pacto com ele ficará firme. Farei que subsista para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias dos céus. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nas minhas ordenanças, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e com açoites a sua iniquidade. Mas não lhe retirarei totalmente a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência subsistirá para sempre, e o seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e ficará firme enquanto o céu durar. Salmos 89, versículos 20 a 37. Mas, tempo depois, quando o reino de Israel estava sob o domínio assírio, conforme 2 Reis, capítulo 17, 1 a 6, Judá também estava ameaçado de ter o mesmo destino. Então o profeta Miqueias renovou a promessa: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra.
e este será a nossa paz. Quando a Assíria entrar em nossa terra e quando pisar em nossos palácios, então suscitaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria quando entrar em nossa terra e quando calcar os nossos termos. E o resto de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Também o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leão novo entre o rebanho de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários, e serão exterminados todos os seus inimigos. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros, destruirei as cidades da tua terra e derribarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Do meio de ti arrancarei os teus azerinhos e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram. Miqueias 5, versículos 2 a 15. Essas palavras fortaleceram sobremodo o ânimo do povo que confiava em Yahvé. Tudo indicava que Josias seria esse Salvador. Os judeus tomariam para sempre o domínio do mundo. Todavia, os fatos frustraram irreparavelmente essa promessa quando Josias foi morto em batalha pelo faraó Necal, e o reino que dominaria eternamente foi subjugado pelo Egito. Veja 2 Reis, capítulo 23, versículos 29 e 30, e aí 33 a 36, e capítulo 24, versículos 7 a 14. As palavras do profeta prometiam que nos dizem que a Síria entrasse na terra de Judá, o rei nascido em Belém destronaria a Síria e traria de volta o restante de Israel para viver para sempre em paz com Judá. Daí em diante todas as nações se curvariam diante do povo de Yahvé. A realidade. Talvez a profecia tenha sido criada nos dias em que o rei da Assíria destruiu várias cidades de Judá e impôs aos judeus pesado tributo. Entretanto, em vez de um belemita libertar Judá, repatriar Israel e formar aquele reino inabalável, nem houve quem salvasse Israel e Judá caiu sob o jugo egípcio. A profecia não se cumpriu, mas o povo ainda continuou pensando que um dia viria esse Salvador. A espera do reino eterno permaneceu. A Assíria perdeu seu poder, mas não foi derrotada por um ungido de Judá, sim pelo rei de Babilônia. A situação piorou para os dois reinos, que nem mais tiveram reis, caindo a promessa de o trono de Davi permanecer para sempre, ainda que seu povo descumprisse o pacto de Yahvé. Salmos 89, versículos 20 a 37. Nos dias de Babilônia, o profeta Isaías teria pronunciado novamente a palavra de Yahvé, anunciando a queda de Babilônia, a construção da Nova Jerusalém. Jerusalém teria sido destruída pelo Império Babilônico e a paz perpétua do povo com o prometido domínio eterno. E Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Isaías 13, versículo 19. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra,
e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio. Porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhos e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos apacentarão, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 65, versículos 17 a 25. Notem que, com exceção da nova vida da cobra e do leão, não havia nas promessas mais nada diferente do comum. Continuaria a haver transgressões e morte. Vida eterna ainda não fazia parte do pensamento judeu. Novamente a promessa não se cumpriu, e eles continuaram passando de um jugo para outro. Após Babilônia, veio Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Roma. A afirmação nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor caiu no vazio. Jerusalém foi novamente destruída. Nos dias em que o Império Grego estava dividido, quando Antíoco Epífanes profanou o templo de Jerusalém e estabeleceu sobre ele sacrifícios aos seus deuses, Judas Macabeu conseguiu restabelecer o santuário. Parece que nesses dias é que apareceu a profecia de Daniel, falando da abominação assoladora. Os capítulos 8 a 12 de Daniel. O livro de Daniel não é uma sequência, mas os capítulos 7 e 8 foram até escritos em línguas diferentes. O primeiro, que parece ter vindo por último, em aramaico, e o segundo em hebraico, conforme informam alguns estudiosos. Se dessa vez o povo acreditou que iria ser estabelecido aquele reino inabalável para sempre, isso também não ocorreu. No capítulo 2, há uma estátua que aponta a existência de 4 reinos dominantes, vindo posteriormente o domínio eterno dos judeus. No capítulo 7, há 4 animais representando também 4 reinos. Dizem os intérpretes atuais que o 4º animal representa o Império Romano, bem como as pernas da estátua. A pedra que destruiria a estátua seria aquele tão falado reino eterno dos judeus. Afirmam alguns comentaristas de Daniel que o povo judeu reconhecia a vitória de Judas Macabeu como cumprimento da profecia sobre o fim das desolações do capítulo 8. Mas como o capítulo 7 apresenta a desolação procedente do 4º animal, que seria um reino posterior ao da Grécia, os evangelistas Mateus e Lucas apresentam, após a destruição de Jerusalém do ano 70, ano Domini, as palavras atribuídas a Jesus, afirmando que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel se referia àquele período que eles já estavam vivendo nos dias em que foram escritos os evangelhos.
Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas 21, versículo 20. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, versículo 21, referência a Daniel 12, versículo 1. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21, versículo 20. Estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa, completou o autor do Apocalipse. Apocalipse 11, versículo 2. E mais uma vez apareceu a promessa de eternidade, só que dessa vez as coisas já seriam sobrenaturais. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículos 29 a 31. Isso foi inspirado nas palavras do livro de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daniel 7, versículos 13 e 14. Ficou determinado na profecia de Daniel: os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. Aí ficou um problema sério para os defensores das profecias. Se esse assolamento de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, se referisse à profanação do templo por Antíoco Epífanes, a profecia não se cumpriu fielmente, porque os santos, o povo judeu, não estabeleceram aquele reino eterno previsto. E as palavras de Jesus em Mateus e Lucas já seriam vazias de sentido. Se, por outro lado, o quarto animal da profecia se referia mesmo a Roma, há outro problema a resolver. O tempo indicado são mesmo 3 anos e meio, ou cada dia representa um ano? Segundo os adventistas do 7º dia, cada dia representa um ano. Se os 1260 dias devem ser considerados dias literais, a profecia caiu por terra também, porque os romanos teriam que ter dominado após a destruição de Jerusalém apenas 3 anos e meio, e os hebreus estabeleceriam o reino eterno previsto. Isto não aconteceu. Se cada dia representa um ano, fica um pouco melhor, mas ainda não é possível ajustar os fatos à profecia pela seguinte razão: 1260 anos chegariam ao século XIV, pouco depois do ano 1300 da era cristã. E logo em seguida a tribulação, teria que ser estabelecido o reino que, segundo os evangelhos, teriam Jesus como rei. Mateus 24, versículos 29 a 31. Isso também não deu certo, porque após o tempo terminado já se passaram mais 6 séculos.
O mundo já foi dominado pela Igreja Católica, pela Inglaterra, por último pelos Estados Unidos. Agora mestres religiosos tentam adaptar a besta do Apocalipse aos Estados Unidos. Outros imaginam outros personagens. Mas tudo é tentativa de desviar a realidade, uma vez que as promessas divinas falham sempre. E depois do surgimento do cristianismo, apareceu a ideia de que o mundo, segundo um evangelista, seria queimado em consequência de uma explosão, segundo Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7. Ou após um milênio em que os cristãos estariam no céu, retornando posteriormente à terra, desceria um fogo do céu e queimaria os exércitos do mundo que estariam tentando invadir a cidade santa que teria descido do céu. Apocalipse capítulos 20 a 22. Não obstante todos esses fracassos da chamada palavra divina, os judeus continuam esperando aquele Messias que deveria ter vindo nos dias da Síria, e os cristãos aguardam o retorno do Jesus que acreditam ter sido crucificado e ressuscitado. E a Bíblia continua sendo a verdade para muita gente. Judeus e cristãos continuam tendo seu Deus como uma realidade, apesar de tudo isso. Datas e mais datas são marcadas para o fim do mundo. E não obstante nada ocorra nesses dias indicados, o povo não desiste da ideia de que um dia haverá esse reino eterno. Eterna está sendo a espera do reino eterno.